Fala galera, tudo bem? Tudo jóia aí? A gente está aqui iniciando mais um Discute Sim podcast. Estamos aqui no estúdio já preparado para gravar mais um conteúdo para você, com os cortes no Instagram e depois na íntegra lá no YouTube. Então acompanha a gente aí, se você não segue, já segue no Instagram, já vai lá e se inscreve no YouTube. Hoje aqui é um dia muito especial para esse programa, para tudo que a gente traçou de início, né? Uma figura aqui muito relevante, que tem uma história fantástica, que com certeza vai inspirar muitas pessoas. É, né, um membro da nossa família e é um prazer imenso receber hoje aqui Léo Mota, proprietário da LG Imóveis, vai estar aqui com a gente contando um pouco da sua história e de tudo que você desenvolveu aí no mundo do empreendedorismo. Prazer, Gustavo. Prazer estar aqui com você, aqui no podcast aí Discute Sim, e poder falar um pouquinho aí com todos os telespectadores aí. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. A gente tem falado que Deus tem preparado situações para a gente, né, tratar aqui no programa e com certeza tem alcançado muitas pessoas. Às vezes o pessoal até fala para mim, Gu, precisa apertar mais o pessoal, os convidados, criar uma polêmica. Mas acho que a gente, desde o início do programa, né, tem o objetivo principalmente de informar, de ensinar, de inspirar as pessoas, de fazer essa troca de pessoas que são relevantes, que alcançaram grandes objetivos, está aqui batendo um papo com a gente para poder inspirar essas pessoas aí. E você, Léo, é uma figura que a gente tem muita consideração e entende que você galgou aí voos altos e pode acrescentar muito na vida de nossos participantes aqui. Muito obrigado, Gustavo. E acho que é isso que é legal, né, da vida, a gente poder dividir experiências, né? Então, cada um no seu segmento, cada um na sua área. E muito bacana esse projeto aí do podcast. Acho que você tem trazido aí entrevistados aí, cada um em áreas distintas, né? E cada um podendo passar um pouquinho aí da sua vida. Acho que esse que é o gostoso da vida, né? É isso aí, vamos bater esse papo. Então, Léo, já queria deixar você à vontade para falar um pouquinho da sua vida, quem é o Léo, desde lá, né, da onde veio, da infância, como que foi isso, e aí dar aquela paradinha até chegar na LG, porque daí a gente vai tratar desse assunto aí com perguntas específicas. Bom, Gustavo, eu tenho 46 anos, comecei a trabalhar desde os 12 com meu pai. Meu pai tinha material de construção, então aprendi a comprar e vender ali no balcão, né, do material de construção. Com 15 anos eu já comecei a carregar areia e pedra na pá, fazendo calo nas mãos, tijolo cerâmico, saco de cimento nas costas. Com 17 para 18 anos eu comecei a dirigir o caminhão do meu pai, que era aqueles F600, famoso queixo duro, com uma volta de folga no volante. Então a gente andava, trepidava, dava problema de embreagem, problema de freio, entrada de ar. E aí ali começou o quê? Formar um caráter, né? Eu comecei a dar valor à vida, né? E comecei também a aprender a negociar, comprar, vender, que é uma arte, né? Então foi muito legal, eu dou muito valor a ter começado a trabalhar desde cedo. Então eu trabalho com vendas há 34 anos, né? Então aprendi, né, ter esse caráter aí dos meus pais, né, de ser pessoa de palavra, de aprender já a saber o que é o certo e o que é o errado desde cedo, né? Então a ter esse exemplo dentro de casa, né? Então eu vim de classe média, e aí a gente sempre teve esse exemplo bom dentro de casa, né? E principalmente de ter temor a Deus, né? Que acho que sem Deus nós não somos nada, né? Então minha mãe ali também, na fase da minha adolescência para a fase adulta, ela orou por mim mais de 5 anos, né? Então meus pais sempre procuravam me colocar no caminho certo, no caminho de Deus, e eu sempre resistia, né? Porque era jovem, adolescente, entrando na fase adulta, aí começa a vir a gente, quando tem essa idade, costuma ser um pouco mais inconsequente, né? Então eu sempre vivi em noitadas, bebidas, envolvido com mulherada, fazia a maioria das coisas que os jovens fazem para tentar preencher um vazio, né, que havia dentro de mim, mas nunca consegui. Até que aconteceu um caso grave na minha vida, eu fui dormir numa noite normal, quando eu acordei no outro dia deu uma paralisada da cintura para baixo. Aí eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo as necessidades ali. Ali na cama do hospital que eu vim reconhecer que a gente não é nada, né? Aí foi dessa forma, inclusive, que eu cheguei na igreja. Eu cheguei carregado, minha mãe de um lado, o ombreiro do outro. Eu pedi, aí ali eu decidi entregar minha vida 100% ali para Jesus
e sem reservas, né? E aí foi 3 meses até eu voltar a andar normal de novo, através de ter ido buscar essa cura, né, para a solução ali de um problema físico. Eu aprendi a buscar o principal, que é a salvação da nossa alma, né? E foi o que aconteceu. Eu entreguei minha vida 100% para Jesus. E aí houve uma virada de 180 graus na minha vida. Então eu que estava sempre em busca, né, de preencher aquele vazio e nunca conseguia preencher, aí eu descobri que aquele vazio enorme, gigante, é exatamente o tamanho de Deus, né? E quando Deus entra na nossa vida, ele preenche esse vazio, né? E aí ele vai colocando todas as áreas no lugar, né? E as coisas vão acontecendo. Então comigo foi assim. Que bênção, Léo, bacana. E aí, já deixa eu só aprofundar um pouquinho mais na parte profissional. Ali você teve com seu pai, trabalhou ali, e depois como que foi a carreira? O que mais que você fez aí? O que mais que o Léo fez por meio do caminho aí? Aí eu trabalhei também na Casas Bahia, né? Eu fui ali 3 anos e 3 meses, um vendedor campeão em vendas no meu setor. Não teve um mês que eu cheguei, que eu fiquei em segundo lugar de vendas, né? Todos os meses eu fechei em primeiro lugar de vendas, até ganhando viagens a nível regional, Clube Med Trancoso, Clube Med Taparica. E nisso eu me casei com a Vanessa, né? Isso fez já 18 anos o nosso casamento. E ela ficou 1 ano falando para mim, puxa, você é tão, né, bom vendedor lá, campeão em vendas na Casa Bahia, eu tenho algumas clientes que elas trabalham no mercado imobiliário ou o marido trabalha no mercado imobiliário. Ela falou, você poderia se dar bem no mercado imobiliário. E eu sempre resistia. Eu falava, eu vendo móveis, né, o eletrodoméstico, eu não sei vender imóveis, né. Até que eu descobri que era só colocar a letra I na frente. Tô brincando, é tão fácil assim. Mas hoje eu costumo dizer que um vendedor ele pode vender um móvel, um automóvel, uma roupa ou um imóvel. Mas o imóvel é uma venda mais trabalhada, uma venda que você tem que se preparar um pouco mais, né? Aí eu decidi, Deus me deu essa direção de entrar no mercado imobiliário. E aí quando Deus falou na minha mente mesmo, dando essa direção, eu entrei de cabeça. E aí foi assim que eu fiz. Aí nisso, agora em agosto, nesse mês, agora dia 26, eu estou completando 17 anos de mercado imobiliário. Rapaz. E nisso eu participei já de mais de 280 lançamentos aqui em Campinas e região metropolitana. E a gente tem dado aí um passo de cada vez nessa trajetória aí. Estamos aprendendo todos os dias, mas graças a Deus foi uma excelente escolha, foi muito bom. Em 2009 eu já fechei em primeiro lugar de vendas da empresa que eu trabalhava, em 2010 eu fechei em primeiro lugar de vendas, em 2011 eu fui promovido a coordenador, o empreendimento que eu era coordenador ele vendeu em 3 horas. E aí, em maio de 2011, fui promovido a gerente, uma equipe com 7 meses fechamos em primeiro lugar de vendas. 2012 também, minha equipe fechou em primeiro lugar de vendas. 2013, eu fui ser diretor de uma grande empresa aqui em Campinas por 4 anos. Até que em abril de 2017, aí nós fundamos a LG Mota Imóveis, né? Deus deu essa direção e a gente começou a empresa, completou aí 8 anos agora em abril. Nossa, Léo, que história, cara, que bacana. Ô, Léo, e aí você falou um pouquinho da sua vida, né? Do seu encontro com Deus também, com Cristo ali, a religião, sua parte, né, empresariada aí. E assim, quais são os desafios, né, de ser um empreendedor cristão? Você encontra muito desses conflitos, porque a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado especulativo também. Como que você encara esses desafios aí de ser um cara que tem que manter os princípios ali, mas também tem que trabalhar dentro dessas possibilidades de especulação aí do mercado? Nós temos alguns valores, né, na empresa que são inegociáveis, né? Então a gente até se auto-intitula como vice-presidente, eu e minha esposa. Eu sou responsável pela área executiva e comercial e a Vanessa administrativa e operacional, porque o presidente é Deus. Então, Nossa. ele que é o responsável da empresa, ele que nos dá direção, ele que nos inspira, ele que nos dá sabedoria, ele que nos mostra o caminho certo, ele que envia as pessoas certas para trabalhar conosco, envia os clientes, os incorporadores para ser nossos parceiros, né? E com Deus na frente, tudo é diferente, né? Tudo do que nós vamos fazer, né? Então é o que a gente faz na nossa empresa. Então a gente tem uma missão, né? A empresa nasceu com um propósito para glorificar Deus em primeiro lugar e levar prosperidade para as famílias, nossos clientes, colaboradores, incorporadores e fornecedores, né? Então, nós temos ali uma visão que nós acreditamos que é possível sermos a imobiliária campeã em vendas sem perder os nossos valores, né? Quais nossos valores? Ética, moral, lealdade, profissionalismo, né? A gente trabalha com espírito colaborativo e espírito de coletividade. E o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Então, a gente tendo esses valores bem definidos, né? Sabendo qual a missão da empresa,
a visão e os valores que são inegociáveis, nós temos também um código de conduta. Hoje a nossa empresa tem 150 colaboradores. Então a gente treina bastante o pessoal, né? É um dos segredos também. E aí um dos itens importantes, o resumo do código de conduta é o nosso lema. Sempre trabalhe com a verdade. A mentira é extremamente proibida na nossa empresa. Perca o negócio, mas fale a verdade. Então eu costumo dizer que a confiança é como um cristal. Quebrou, não cola mais. Né? Então é isso que a gente sempre passa esses valores para os nossos colaboradores. Isso está na essência da nossa empresa, do nosso atendimento. A gente não vê o cliente como cifrão. Pelo contrário, o dinheiro nunca falta, mas ele está no final. A gente sempre foca na real necessidade do cliente, em realizar o sonho do cliente. Não está num jargão, mas está na essência. Né? Então a gente identifica o que o cliente está buscando, se é um imóvel para moradia, se é um imóvel para investimento, se a família está crescendo, então está fazendo aquele upgrade, ou se a família está diminuindo, os filhos já casaram, foram morar fora, então a casa já está grande, espaço subutilizado, acaba precisando de um imóvel menor, a gente chama de downsize, ele diminui o espaço, mas não perde a qualidade de vida. E aí a gente indica o imóvel adequado para aquele cliente. E o imóvel adequado não é o imóvel que pode ser mais atrativo para o corretor, tem que ser o imóvel adequado para o cliente, ou seja, tem que ser o melhor imóvel que encaixe para aquele cliente. E é assim que a gente trabalha. Então, com valores, com ética, com profissionalismo, com lealdade, é assim que a gente constrói aí com bases sólidas. Aí já, você praticamente já resumiu aí uma das nossas perguntas também, que é a respeito de quem está iniciando, né, nesse Sim. mundo de empreender tudo. A gente vai falar mais um pouquinho nisso, mas ainda em cima dos desafios, né, da sua área, quais são os maiores que você enxerga assim, em Campinas e em região, no seu ramo? Quais são os maiores desafios ali da profissão? Olha, você falou até quem está começando, né? Quer seja no mercado imobiliário, quer seja em qualquer área, eu acho que o grande segredo é a continuidade. Então, e o inverso é verdadeiro, né? O grande motivo do insucesso, né? Ou até posso dizer do fracasso de muitas pessoas, até de muitas empresas, é a falta de continuidade. Então, as pessoas começam e às vezes começam até bem, só que elas param no meio do caminho. E às vezes o sucesso estaria logo adiante, né? Então, assim, todo começo de toda profissão, de toda empresa, não é fácil para ninguém, né? Então a gente tem que o quê? Ter a continuidade, a persistência. Por isso que a gente tem 3 pilares lá na empresa, que a gente divide muito com os nossos colaboradores também: fé em Deus. E aí entra o que você falou, né? A gente coloca Deus em primeiro lugar na empresa e na minha vida pessoal também. Fé em si também, você tem que crer em você, você tem que confiar em você, Acreditar que tem que vai dar certo, acreditar né? que vai dar certo. Fé na empresa ou nas empresas que representamos, né? Então, o primeiro pilar é a fé, segundo pilar, trabalho. Então, temos que trabalhar. Não existe essa história de dinheiro fácil. As pessoas estão em busca hoje de ganhar dinheiro rapidamente, né? Isso não acontece. Isso você pode pegar todos os empresários de sucesso, pode pegar os profissionais, os atletas, você pode pegar, né, os artistas, todos os profissionais bem-sucedidos de qualquer área. Ele tem que ter um sacrifício, ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ter um empenho, ele tem horas de treinamento, ele tem horas de preparo, ele tem dias, meses. Você vê um atleta que vai para uma Olimpíada, ele treina 4 anos. E se for para os 100 metros rasos, 4 anos por 10 segundos. Como que pode isso? Mas ele se dedica 4 anos da vida dele. Ele crê ali no projeto que ele tem, né? Ele confia naquele projeto. E às vezes as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Então, fé, trabalho e trabalhar que eu falo, não é também que você vai ter que trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, não é nada disso. Mas é trabalhar com intensidade. Dentro da disponibilidade de horário que a pessoa tem, ela dá o melhor de si. É 6 horas, trabalha 6 horas. É 8 horas, trabalha às 8 horas. É 10 horas, trabalha às 10 horas. Dentro da disponibilidade que ela tem, ela dá o melhor dela. E também procurar se especializar na sua área, né? Procurar estar sempre treinando, se reciclando, se qualificando. E aí a perseverança é o terceiro pilar. Porque às vezes você pode receber 1 não, 2 nãos, 3 nãos, mas você não pode desistir. Principalmente quem trabalha com vendas. Com vendas, eu costumo dizer que é uma linha tênue entre a insistência e a inconveniência. Você não pode ser aquela pessoa inconveniente, né? Aquela pessoa chata, mas ao mesmo tempo você não pode ser aquela pessoa acomodada.
O cliente vai ver e vai me dar resposta. Não, você tem que estar sempre provocando situações. Então, é ser perseverante, né? A gente dá exemplo sempre do Thomas Edison, né? Ele inventou a lâmpada. Se não fosse por ele, né? Ele poderia ter desistido talvez na 50ª fórmula, mas ele não desistiu. Ele viu que ele estava no caminho certo. Ele pensou diferente. Ele falou: eu estou eliminando etapas. Eu sei que as 50 fórmulas não são as corretas, então estou no caminho certo. Até que ele encontrou a fórmula correta da lâmpada. Aí teve os desdobramentos, né? De incandescente para fluorescente, para LED e outros tipos de lâmpadas. Mas começou com um homem, com Thomas Edison, e ele foi perseverante. Olha o exemplo do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele perdeu para deputado, ele perdeu para senador, ele perdeu para prefeito, ele perdeu para vice-presidente dos Estados Unidos, mas ele não desistiu até que ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos. E foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, com 61 anos, quando ele ganhou. Ele poderia ter desistido lá atrás. Então tem muitos e muitos exemplos, né? Eu brinco que aqui em Campinas, Gustavo, eu tenho amigos pontepretanos e amigos bugrinos, né? Porque eu sou São Paulino e minha esposa é corintiana, então eu sou democrático em casa. Mas eu falo que um exemplo grande de perseverança também é dos pontepretanos. Você vê, o time mais velho do Brasil, né? E nunca ganhou um título. É verdade. Eu tive com o presidente Tiãozinho lá uns 6 anos atrás, ele foi lá, apresentou, ele foi super bacana, super solícito. De repente ele falou no final, ele falou: vamos lá dar uma olhada na sala de troféus. Aí eu fui, legal, bacana, fui embora pensando, mas qual que é o seu... Aí depois eu lembrei, não, teve o basquete, tem a Bosch. É brincadeira, viu, pessoal? Os amigos pontepretanos são nossos amigos. Como eu falei, tem muitos amigos pontepretanos, muito... Mas há uma perseverança. Pergunta para o pontepretanos, você quer ser corintiano, palmeirense? Não. Eu sou pontepretano. É um exemplo de perseverança. Então tem vários exemplos de perseverança. E respeitando as devidas proporções, eu falei aí, fiz um parênteses para brincar, mas no dia a dia, na hora do trabalho, na hora da venda, tem que ter a perseverança. Você não pode desistir no primeiro não. Quantas vendas acontecem? Por exemplo, nós findamos agora nesse final de semana o LG Day, a maior campanha de vendas do ano da cidade de Campinas. Nós tivemos 90 empreendimentos, 40 incorporadores, né? Tivemos inúmeras vendas que aconteceram, inclusive o lançamento da campanha foi no Hotel Vitória, o prefeito estava lá, secretário de urbanismo, os 40 incorporadores, a imprensa inteira de Campinas, os nossos 150 colaboradores, né? E muitas dessas vendas vieram de perseverança. Teve cliente que desistiu, falou: não vou comprar mais, que agora não é o momento. Mas a gente perseverou, insistiu, formou uma situação diferente ali e acabou acontecendo o negócio. Então, a perseverança é fundamental. Então, a gente tem esses 3 pilares: fé, trabalho e perseverança. Olha aí, ó, para você que está querendo empreender, principalmente nesse ramo, olha quanto conteúdo. Então, já pega aí, acompanha, que tem muita coisa para vocês aí. Ô, Léo, e você falou um pouquinho aí do evento e tal. Fala mais um pouquinho desse dia, o que é esse evento que você proporcionou aí na cidade? A LG Mota Imóveis hoje possui a LG Mota Mag Store, é um shopping de imóveis de Campinas e região, ali na Avenida Coronel Silva Teles, esquina com a Rua Coronel Quirino, miolo do Cambuí, coração de Campinas, uma área de mais de 1.500 metros quadrados. E todo ano, já pela 6ª edição, a gente criou o LG Day, na contramão do mercado. O LGD é sempre no mês de julho. Mês de julho, historicamente, é um mês de férias escolares. E é onde as famílias tiram para viajar, né? E acaba sendo um mês mais desacelerado. Então, os meses, vamos falar, em tese, mais fracos do ano de vendas, de todos os setores. E para a LG Mota Imóveis, já pelo 6º ano consecutivo, ao contrário. É o melhor mês do ano. Ninguém faz campanha nenhuma e nem acontece muitos lançamentos em julho. A gente faz tudo. Eu faço campanha com a Globo, com a Record, com a SBT, com a Bandeirantes, com a CBN, com a Popular, Diário Campineiro, Eletromídia. E aí a gente movimenta. E isso já tem 6 anos. Já foi a 6ª edição agora. Então nós vamos na contramão do mercado. O que seria o menor mês do ano é o maior. Mês de julho para nós vale por 2 a 3 meses bons do ano. E aí, então nós tivemos um meeting no Hotel Vitória, nós ficamos 15 dias em treinamentos imersivos lá na LG Mota Mag Store, e no dia 26 de julho nós tivemos o dia D, que foi o LG Day. É onde os clientes puderam ir lá, realizar os sonhos de suas famílias. Veio uma família que veio de Santa Catarina, ele se hospedou aqui em Campinas só para poder comprar no LGD, olha que legal. E fez um baita de um negócio, só para fazer uma ressalva aqui, né? E graças a Deus fechamos aí o LGD com chave de ouro, mais uma vez, aí pela 6ª edição. Então quem ganha com tudo
tudo isso é o cliente, porque o cliente, os incorporadores ficam mais sensíveis. Primeiro a gente já traça uma estratégia, uma condição especial para cada um dos 90 empreendimentos, e ainda quando vê uma proposta diferente, o incorporador fica mais sensível para poder analisar a proposta. Então foi isso que aconteceu. Por exemplo, fechou agora nesse último final de semana. A última proposta foi de um incorporador de Belo Horizonte. A proposta entrou no sábado, eu liguei para ele lá em Belo Horizonte. Essa incorporadora, a proposta não aprovaria no mês normal, numa condição normal, mas como estava dentro do LGD, ele aprovou a proposta e ele não rodaria o contrato no final de semana, só na segunda-feira. Mas como também estava dentro do LGD, ele rodou o contrato, a gente assinou com o cliente. E o cliente fez um excelente negócio. Então, são oportunidades que surgem. Isso que eu ia falar, né? Não pode perder, Não né, pode Léo? perder. Então, quando tiver uma oportunidade dessa, tem que aproveitar. Muito bacana. Ô, Léo, e aí, já trazendo um pouquinho para a parte, né? Não da política em essência, mas do seu relacionamento com a prefeitura, com o prefeito, com os secretários da cidade, a gente vê, assim, um crescimento bem expansivo, né, dessa área de imobiliário, imóveis aqui em Campinas. Como que você enxerga, né, essa parceria com o governo municipal? Eu percebo assim, a gente está numa cidade muito especial em vários quesitos. A cidade de Campinas é o terceiro maior PIB do estado de São Paulo, é o 12º do país, é o quinto em região metropolitana, né? Nós temos aqui um polo tecnológico muito forte, um polo de saúde, um polo de ensino, aeroporto internacional de Viracopos, né? Das 10 principais rodovias do país, nós temos 5 a 6 rodovias que cortam aqui a cidade de Campinas. Então, nós estamos a 90 quilômetros da capital. Então, assim, é uma cidade especial, a cidade de Campinas. E uma cidade também que hoje a gente tem políticas de incentivo, né, para as incorporadoras e para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Além disso, nós temos uma cidade que é muito aderente também para o alto padrão, para o médio alto, para imóveis de investidores e imóveis de entrada também para todos os segmentos. Eu tive a possibilidade de conhecer duas incorporadoras em Ribeirão Preto há 3 anos atrás. Incorporadoras muito boas, que tem operação aqui também em Campinas. Mas lá em Ribeirão, uma cidade muito grande, também muito boa, 6 incorporadoras praticamente dominam o mercado lá de Ribeirão Preto. Eu tive em Londrina também há 3 anos atrás, uma cidade maravilhosa ali no Paraná. Praticamente 2 incorporadoras dominam 80% do mercado. Tive também no ABC, também em Santo André, tive mais em Santo André, mas São Bernardo, São Caetano, no ABC inteiro ali. Uma incorporadora domina praticamente 70% do mercado. Eu tive lá também há 3 anos. E aqui em Campinas, a LG Moto e Motos trabalha com 40 incorporadores. Olha só a diferença. Então, uma cidade aderente. Nós temos aqui incorporadores do Paraná, de Minas Gerais, de Goiás. Nós temos também de Ribeirão Preto, de Piracicaba, de Indaiatuba, do ABC, da capital. E aquelas incorporadoras são genuinamente campineiras. Nós temos várias também. Então, ou seja, olha só que praça, que terra fértil que é a terra de Campinas. É um público exigente. Campinas e Curitiba são 2 das cidades públicos mais exigentes do país. Existem vários lançamentos de vários produtos de todos os segmentos que eles escolhem, uma empresa quando vai fazer um lançamento a nível nacional, eles escolhem Campinas e Curitiba. Passou no crivo o projeto piloto dessas 2 cidades, eles lançam em outras praças. Então, olha só, é um público exigente Campinas, mas ao mesmo tempo é uma cidade aderente. Então eu vejo aqui uma cidade muito promissora, tanto para grandes investidores, como o caso dos incorporadores, quanto para pequenos e médios investidores, que é o caso dos clientes. Por exemplo, nós temos clientes nossos da LG Moto Imóveis que moram fora do país que investem aqui em Campinas, mas dezenas de vendas nós já fizemos. Brasileiros que moram nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Singapura, Dubai, até na Austrália. Muitos clientes nossos moram lá, estão estabelecidos lá, mas são países desenvolvidos, não tem muito o que investir mais lá no mercado imobiliário, eles investem aqui em Campinas. Cara, que bacana, que joia, Léo. Porque assim, às vezes a gente vê, né, algum ou vereador ou algum candidato de oposição falando que o governo favorece muito, né, esse meio e causa impactos de desmatamento, de não sei o quê, mas não só pela sua fala, mas principalmente porque a gente acompanha, a gente vê que é um governo que tem fomentado isso, e isso traz muito benefício para a cidade, né? Traz muito benefício, traz desenvolvimento econômico, traz mais empregos, né, porque é uma cadeia gigante, e tem as contrapartidas dentro da lei que as incorporadoras são obrigadas a cumprir com as contrapartidas. Né? O prefeito estava até outro dia no programa nosso de rádio, ele estava falando, por exemplo, teve o lançamento do Bassoli lá no Campo Grande há anos atrás.
Isso há muitos anos atrás. Lá só foi um empreendimento para lá, não foi a contrapartida. Então, hoje não pode ser feito um empreendimento assim. Ele falou que foi aprovado um outro projeto agora que só de contrapartida dá mais de 50 milhões de benefício para a Olha região. aí. Então, olha só que legal. Nós tivemos agora a entrega da reforma do Mercadão, né? Era para ser um telhado e ficou uma reforma inteira, né? Foi mais de 8 milhões de investimento ali, né? Agora o centro de convivência, né? Quantos anos a gente estava Isso. aguardando, né, a reforma do centro de convivência? Então a gente tem visto a olhos nus aí tudo que tem acontecido de desenvolvimento na cidade. Quem ganha com tudo isso é a população. É uma cidade gostosa de se morar, gostosa de se trabalhar, né? A gente costuma brincar que a gente atravessa da Zona Sul, no Swiss Park, no Parque Prado, até a Zona Norte, no Shopping Dom Pedro, em meia hora. Lá em São Paulo, em meia hora, a gente não troca de bairro. Então, eu costumo dizer que a gente tem tudo que tem em São Paulo em proporção menor, mas com mais qualidade de vida, né? Então, é muito gostoso morar e trabalhar aqui em Campinas. Você estava falando, nossa empresa, hoje, ela é uma empresa com responsabilidade social. Ela tem um título de empresa cidadã. Então, a gente também gosta de fazer essas ações sociais, né? Tá no DNA da empresa. Então, a gente faz com prazer mesmo, né? A gente faz ações, eventos que geram benefício também para a população de alguma forma. Então, o que a gente puder contribuir, a gente procura fazer. Que bacana. E, Léo, aí, já falando desses programas, dessas ações, vocês participam muito de alguns programas em parceria com a prefeitura, Sim. onde, né, a gente estava até batendo papo a respeito dessas coisas, porque a gente entende que política pública é feito mesmo com parceria do Exato. público-privado, né, que a coisa fundamental. funciona muito bem. E aí fala um pouquinho desses programas, se eu não me engano, é a Páscoa, o Natal, né? Você tem essa participação também, né, A nesses gente programas. sempre acompanha também, apoia, né, o Natal Sem Fome de Campinas, e a gente tem o Jogo da Família, que entrou para o calendário oficial da cidade. Então, esse ano já vai ser a 4ª edição. Né? Então, na primeira edição a gente arrecadou 4 toneladas de alimentos, na segunda edição foram 8 toneladas, Olha na só. edição do ano passado foram mais de 9 toneladas de alimentos. Aí esses alimentos são revertidos para o Banco de Alimentos da Prefeitura e chegam às famílias aí em situação de vulnerabilidade da cidade de Campinas. Então, no último ano foram mais de 1.000 famílias beneficiadas. Né? Então, isso é muito bacana, prazeroso, né? Para a gente poder, além de dar um presente para a cidade de Campinas, porque o Jogo da Família, o amoroso sempre tem sido um anfitrião, aí ele traz seus amigos, né? Então, teve aí o primeiro ano, foi lá no Guarani, ele trouxe o Deco, trouxe o Elano, o Zé Roberto, né? O Djalminha. Aí no segundo ano veio o Lugano, Djalminha também de novo, Luizão, Marcos Assunção, Juninho Paulista, Ronaldão. Primeiro ano a gente homenageou os lendários de Campinas como Careca, o Zenon, o Oscar, Amaral, né? Tantos lendários que marcaram história, André Cruz, né? Que marcaram história aqui. E o ano passado nós fizemos uma edição especial ali no ginásio do Concórdia, né, inclusive com os meninos de síndrome de Down ali do Starce 21 do Guarani, foi super legal. Aí veio o Fábio Luciano, o Elano, o Everton, que jogou no Corinthians, e você, né, representando aí, né, essa geração aí do futsal de Campinas, que é tão importante, né, você que jogou muitos anos ali no Pulo do Gato, né, que hoje é o Pulo Futsal. Então foi super bacana, né, Gustavo? Então, além de ser um presente para a família campineira, ainda tem a parte solidária que é o principal. Eu vejo, Léo, assim, né? Hoje, no mundo de tanta fake news, né, que a gente fala aí, e fala muito de coisa ruim, eu costumo dizer isso, e quando a Verdade. gente foi desenvolver esse projeto do programa, né, eu falei, eu Sim. quero falar de coisa boa, né? Eu Isso. quero falar do que acontece, porque se divulga muito o que é ruim. Então, Verdade. é muito Que dá bacana ibope, né? Dizem, né? Isso. É muito bacana que no seu depoimento você tem falado, né, de coisas que acontecem na cidade, coisas Sim, boas, de exato. coisas que, né, de fato ocorrem, e às vezes as pessoas não ficam sabendo. Porque Exatamente. chega para a pessoa ali, você vê, a cidade está assim, a cidade tá... Mas Ou chega-se distorcido, né? Isso é ruim, né? Mas é notório que Campinas, assim, está em pleno desenvolvimento, né? É Porque, verdade. cara, tanto nessa área de imóveis, tanto nessa parte de eventos beneficentes. Sim. A gente, num outro programa com a secretária, ela falou assim, Campinas é uma cidade totalmente com o coração aberto em ajudar, Verdade. em estar junto com as pessoas, e acho que é muito importante a gente poder
falar sobre isso, né? É verdade. É muito bacana. E também agora, Gustavo, a gente também criou, desde o ano passado, no mês de aniversário da LG Moto Imóveis, a gente criou um outro jogo solidário, que é o jogo Mãos Solidárias Maurício e Amigos, em parceria com o Vôlei Renata. Legal. Então, também, todos os donativos arrecadados vai também para o Banco de Alimentos da Prefeitura. Então, nós fizemos no ano passado, foi um sucesso. E esse ano, inclusive, metade dos alimentos foram para o Banco de Alimentos da Prefeitura, outra metade foi exatamente para as vítimas do Rio Grande do Sul, que foi naquela ocasião, daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. E esse ano, o ano passado arrecadamos 5 toneladas, esse ano foram 4 toneladas de alimentos, agasalhos também foram mais de 1.000 agasalhos, né? Então vem bem na época do inverno, então a gente pode ajudar também o programa da Prefeitura, além dos lendários também que marcaram história no voleibol mundial. Então esse ano, por exemplo, além do Maurício, veio o Bruninho, que está jogando no Vôlei Renata, né? Filho do Bernardinho, veio o Giba, né, um dos maiores jogadores de todos os tempos do voleibol mundial, né? Aí vem também o Serginho, aí veio também do feminino a Virna, Fofão. Então foi um ginásio lotado, 2.500 pessoas, e ainda a solidariedade, que é a grande jogada desse jogo. Então é para a gente um privilégio poder unir a paixão do esporte, quer seja no vôlei ou no futebol, e a solidariedade, que é o principal, né? A gente poder também estender a mão. Isso é muito legal. Olha lá, tá vendo, pessoal? Você vê como o Léo aqui com a gente, ele abrange diretamente todas as vertentes do programa, né? A gente tá verdade. falando aqui, Léo, de esporte, política e religião, né? E a gente colocou aqui, eu lembro quando eu fui fazer isso, eu, né, tirei a base do dito popular, né? Sim. Que fala, futebol, política e religião não se discute. E eu falei, discute sim. Então, de que forma você vai discutir, né? Isso, é isso aí. Desde que seja uma forma saudável, né? Uma forma construtiva, né? O duro é que as pessoas hoje acabam discutindo de uma forma destrutiva, né? De uma forma negativa, né? De uma forma talvez pessimista, né? E buscando interesses próprios, né? Sempre tem uma inclinação para algo que ele tem algum interesse pessoal. Aí não é saudável, né? Não, muito bacana, Léo. E deixa eu te falar, você já deixou, né, muitas mensagens aqui, a gente já acredita que vai ter até muitos cortes para isso, né? Porque a gente falou da essência do programa, né? De poder compartilhar coisas boas. E aí eu gostaria de você, assim, deixar uma mensagem direta para quem está iniciando mesmo, não só no ramo, né, de imóveis, tudo, mas, cara, você dá para notar o know-how que você tem de experiência nisso. Deixa uma mensagem para o pessoal que está ouvindo aqui e quer empreender. Assim como você falou, pô, não é simples, tem que perseverar, tal, mas deixa uma mensagem das suas experiências a respeito disso. A mensagem que eu deixo para quem está iniciando qualquer atividade, quer seja profissional, quer seja pessoal, o que você estiver iniciando, coloque Deus à frente de tudo que você vai fazer e se dedique, dê o melhor de si e não desista, tá? Porque vai vir muitas situações para você desistir no começo do projeto. Então não desiste e continue, né? O grande segredo é a continuidade. Então, se você tiver fé, se dedicar no que você for fazer e tiver perseverança, o sucesso é certo. Ô, Léo, e aí, algumas, né, tem aqui separado algumas perguntas que de repente pode gerar alguma polêmica, mas acho que você consegue tirar de letra aí, até porque você já passou um pouquinho e falou a respeito disso. Você acha assim, o cristão, de fato, ele deve se envolver em política? Você acha que em tempo aí de polarização, né, desse negócio de esquerda, direita, centro, não sei o quê, você acha que o cristão ele deve estar participando da política? O cristão deve sim participar, ele deve estar informado, ele deve saber do que está acontecendo e ele tem que ser atuante sim. Tem até um ditado que fala, né? Quando os bons se calam, os maus governam. Então, então a gente tem que tomar muito cuidado, você não pode ser omisso. Acho que você tem que ter sim posicionamento e você tem que ser atuante sim na política, de forma direta ou indireta, mas você tem que estar acompanhando, sabendo o que está acontecendo, procurando fiscalizar e acompanhar de perto. Eu acredito sim. Eu acho que desde o começo da humanidade, né, a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? A gente tinha políticos importantes ali que marcaram história e Deus deixou registrado, não foi por um acaso, foi para nos ensinar o caminho que a gente deve seguir, sim.
E hoje eu costumo dizer assim, né, Léo? Dentro da nossa casa a gente já começa a fazer política, né? É Porque verdade. às vezes o esposo quer uma coisa, a mulher quer outra, Exato. os filhos estão ali Tem que junto e tal. negociar, Então, né? já tem que. E no mundo de muita informação, é É, o que você falou. Às vezes, pô, você não pode estar disperso não a respeito pode. das coisas que estão acontecendo, de como que tá, né? Para você poder se posicionar. Porque se você não se posiciona, você vai É, ter que aceitar o que exatamente. vão fazer por você, né? Então a gente precisa Exatamente. estar dentro disso aí. Ô, Léo, deixa eu te fazer só mais uma pergunta a respeito dessa parte de, né, do cristianismo, de cristão, da religião. Eu sei também que você desenvolve algum trabalho dentro da igreja. Sim, E aí queria que você falasse um pouquinho disso, porque você é um membro da Universal, né? sim, E a gente vê os trabalhos da Universal, a gente estava até conversando com o Bruno aqui, né? O trabalho de jovens que a sim, Universal faz é hoje, muito verdade. importante, né? É isso mesmo, Gustavo. E agora em novembro eu completo 25 anos que eu estou na Igreja Universal. E foi o que eu contei no início do programa. Então eu cheguei carregado. Né? Preciso da minha mãe de um lado, um obreiro do outro, né? E foi ali nas portas da Igreja Universal que eu entrei e decidi entregar minha vida 100% para Jesus. E foi 3 meses até eu voltar a andar normal de novo. Fui 100% curado, E o que, liberto. que era o diagnóstico disso, O Léo? Desculpa a diagnóstico pergunta. inicial que os médicos fizeram é que a avaliação podia ser expansiva. Ela tinha começado dos pés, estava na cintura, podia chegar até no Rapaz, pescoço. Mas eles não conseguiram fazer um diagnóstico mais completo, olha aí. porque era um problema espiritual. E aí, É. como eu decidi entregar minha vida 100% para Jesus, ali houve uma cura total e completa, mas não só da parte física, mas principalmente da interior. Né? Deus fez uma limpeza no meu interior, né? Então, eu que outrora bebia, mentia, falava palavrão, saía com muitas mulheres, fazia tudo de errado, contrário, né, à palavra de Deus, Deus fez uma limpeza e não precisou de ninguém falar para mim. Foi Deus, meu Espírito Santo, que fez essa obra na minha vida. Então, houve uma cura, uma libertação e uma transformação total e completa na minha vida. Então, isso agora em novembro eu completo 25 anos. E aí, logo, passado 4 meses, eu comecei a fazer um trabalho voluntário ali que tem na igreja, inclusive com jovens também. A gente fez muitos trabalhos com jovens, que é um trabalho de ir até nos bairros, né, de poder Isso. evangelizar, falar de Jesus, falar do amor de Deus, né, para os jovens, mostrar que tem um caminho, né, o que tinha acontecido na minha vida, poderia acontecer na vida deles também. Então, em vários bairros nós fizemos aqui de Campinas, né, e aí a gente sempre trazia, e hoje tem o trabalho dos jovens que continuam, né, que trazem os jovens para a igreja, para receber a palavra de Deus, né? Tem ações dentro da igreja também de ações de esporte, de cultura, de teatro, para também estar envolvendo ali os jovens ali com os jovens da mesma idade, mas com pensamento voltado, né, para as coisas de Deus, né, que é fundamental. Então tem um trabalho forte mesmo que a igreja faz com os jovens, mas também faz nos presídios, faz na Fundação Casa, faz nas comunidades, faz nos hospitais, num leito de dor, né? Então, assim, é feito um trabalho, faz com as pessoas de terceira idade, que é o Grupo Caleb, faz com os pré-adolescentes também. Então, assim, tem um trabalho em todos os segmentos ali, em várias camadas da sociedade, e o objetivo único é um só, é a salvação da alma, que é o principal, né? Que bênção, Léo, que É, bênção. A gente também admira muito esse trabalho. A gente vê a expansão, né, Léo, disso é, aí, de alcançar, e a gente entende a importância da igreja sair das quatro paredes, né, cara? De sim, alcançar uma é igreja para a cidade, verdade. para os bairros, né, cara? É É. muito E importante existem isso. núcleos de oração também nos bairros, também toda terça-feira. E lá na nossa empresa, a gente faz uma reunião semanal, que no final da reunião, os últimos 5 minutos, eu sempre tiro para ler um versículo e ali dar uma palavra pro pessoal e fazer uma oração do Pai Nosso. Então a gente sempre faz isso, nossa empresa. Eu sempre falo, independentemente da religião, a gente não fala em religião na empresa para não criar barreiras, porque muitas das vezes a religião cria barreira. Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírito, eu sou isso, aquilo. Não, não. Nós todos temos que fazer o quê? Colocar Deus É isso acima de aí. tudo. Se você colocar Deus à frente, acabou. As barreiras são quebradas, né? E é isso, o privilégio é esse, a gente poder falar do amor de Deus, né? E aí ele, né, ele mais do que ninguém, né, ama a todos nós de tal maneira, né, que deu o único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né?
Isso foi pauta da nossa entrevista com o vereador Nelson Rossi. Ele estava falando da escola cívico-militar, né? Legal. E ele falou assim: não é uma imposição, não, Sim. mas é de resgatar. Eu ainda peguei um pouco também isso, Léo. O negócio da escola de cantar o hino, de Sim. fazer a oração do Pai Isso é Nosso. legal. Para quem é oração, para quem é reza, mas ter essa proximidade. Sim, é ter né, uma de disciplina, né? A gente fala muito isso aí, a gente faz uma analogia com os nossos colaboradores, tem 150, eu faço com esporte, a gente dá exemplos de atletas disciplinados Isso. e também de profissionais. Outro dia nós recebemos um cliente nosso que ele trabalha na Marinha há mais de 20 anos. Olha. Então, você imagina a disciplina dele para estar no cargo, na função que ele está, né? Então isso é muito legal, né? Muito bacana. Léo, show de bola. Que bate-papo gostoso. A gente poderia ficar mais um tempo aqui, nosso tempo já tá se esgotando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já até imagino a resposta, Léo. Cara, você é um cara assim, né? Um empreendedor de sucesso, tem uma oratória boa. Sim, obrigado. Já pensou em se candidatar para alguma coisa na vereança, de repente para deputado? Vem os convites, como que você encara isso? Vou falar de bate-pronto e sem dúvidas nenhuma. Nunca pensei e não pensarei também. Tem os profissionais certos, né, os políticos certos em cada uma das suas áreas. E Deus tem um outro propósito para mim, né? Um propósito que Deus já traçou. A empresa nasceu com esse propósito para glorificar Deus. A gente brinca, a gente tem 150 colaboradores que fazem parte da nossa família. A gente tem corretores lá de 20 a 83 anos. Rapaz. De 83 a gente brinca, chama de Roberto Carlos por causa da idade. Então a gente tem essa missão aqui, né, de poder levar prosperidade para as famílias dos nossos colaboradores, nossos clientes, nossos incorporadores e procurar fazer uma comunidade um pouco melhor, pelo menos na microrregião onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, né? Então esse é o nosso propósito. Não, vocês têm sido bênção, né? A gente que Amém. acompanha, como eu falei, né? A gente tem uma proximidade até familiar e a gente acompanha muito, vê como que foi a evolução, a batalha, que nem você falou, né? Nada é simples, nada é fácil, né? porque às vezes, hoje a gente olha, às vezes as pessoas olham e falam assim, o Léo é o proprietário da LG, mas não vê a luta, o esforço que foi, a dedicação. O começo, porque o avião, quando ele inicia, até ele tem as turbulências, né? Quando ele vai levantar voo, até ele ficar ali nas alturas, ele demora um pouco, né? Então isso faz parte de todos os negócios e de tudo da nossa vida, né? E aí é onde a fé é fundamental, onde a gente, é o que eu falei aqui, a gente colocar Deus em primeiro lugar é a base para tudo que nós vamos fazer na vida, né? Então, mas essa questão da política, muitos me perguntam, pessoal, onde eu vou, o pessoal brinca, né? Fala, Léo, vai sair aqui. Não, eu tenho zero interesse. Meu interesse é, óbvio, ter as portas abertas, que é importante, mas tudo dentro da legalidade, mas sem interesse particular. Isso é zero interesse particular. E hoje acho que também surge essa especulação porque houve uma aproximação, né, Léo, de grandes empreendedores junto com a política e tal. Então o pessoal sempre... o mais marcante, né, foi Pablo Marçal, que veio, acho que o Dória também, na época que veio. Até fora agora, o Elon Musk lá nos Estados Unidos. Foi lá, mas já saiu diretamente. Entrou, mas já saiu. Mas o pessoal às vezes pergunta por causa disso, porque vai vendo uma notoriedade e o sucesso, né, Léo, da administração. Porque eu sempre falo que assim, a política, ela devia exigir muito mais... isso dos seus servidores, sabe? A especialização, o cara tem que estudar, tem que ter o mínimo ali de, mas é o diploma que faz? Não, mas o cara tem que ter, porque, cara, imagina em Campinas, você ser um secretário, ser um vereador numa cidade desse tamanho. A cidade da relevância e do protagonismo de Campinas. Eu estava falando até no programa outro dia, o prefeito estava lá e também nós falamos na abertura do meeting do LGD, a cidade de Campinas foi eleita a principal cidade do interior da América Latina para investimentos. Isso foi uma importante pesquisa internacional, né, da Oxford, que é uma pesquisa chamada Global Cities Index. Então, elas levantaram as 1000 principais cidades do mundo
E Campinas foi a quarta principal cidade do Brasil, só ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, à frente de Porto Só de Alegre, capitais. Curitiba, Salvador, Recife, Florianópolis e tantas outras cidades, Belo Horizonte, tantas outras cidades importantes, e a principal cidade do interior da América Latina para investimentos. Então, olha a relevância e o protagonismo da cidade de Campinas. Então, é muito importante, né? Precisa se capacitar para estar num Exatamente. cargo de relevância, precisa estar bem capacitado. Léo, mais uma vez eu te agradeço. Eu quero que você agora, se puder, deixe uma mensagem de esperança, de fé para todos que estão nos vendo aqui, nos ouvindo. Deixe uma mensagem aí para esse pessoal. Sou eu quem agradece aí, Gustavo, pelo convite, a todos os telespectadores. E desejo aí sucesso para todos vocês. E saiba que Deus está de braços abertos, Jesus está de braços abertos para todos nós, sempre, indistintamente, independentemente aí da sua religião, do seu credo, né? Basta você dobrar seu joelho, você fazer sua oração, entregar a sua vida, a sua família, seus negócios, tudo nas mãos de Deus. Esse é o meu recado final. Sucesso e Deus abençoe a todos. É isso aí. Mais uma vez, agradeço muito, Léo. Acho que muito relevante, um conteúdo muito bacana para a gente poder compartilhar, para a gente fazer os cortes, para a gente abastecer as pessoas de boas informações, de boas histórias. Ó, você aí que ainda não nos segue lá no Instagram, então já segue lá para você acompanhar os cortes dessa entrevista. Já se inscreve no YouTube, já já a gente tá soltando aí na íntegra para você acompanhar e dar essa moral para a gente ir lá. Nos siga aí, que tem muita história boa para falar com vocês. Deus abençoe a todos, fiquem com ele.